Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Nós vivemos num período que você falasse para uma pessoa: olha, você precisa se negar. É muito difícil para todos os aspectos da nossa vida, para o casamento, para o trabalho, na igreja, nos relacionamentos, né, na amizade, às vezes mesmo também, às vezes mesmo também na fila do mercado. Se negar é muito difícil. Abrir mão de si, do seu direito, é muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo está lutando pelo direito de ser alguma coisa, e que é um incentivo na escola. Você não quer ser ninguém na vida? Tem que estudar para ser alguém na vida. Não é verdade? A gente ouve isso o tempo todo, desde criança. A gente cresce, a gente estuda para ser alguma coisa que preste, né? Não é verdade? E hoje a gente tem essa luta em múltiplos fatores. Pessoas que lutam pelo direito de serem homossexuais, de serem ateus. A gente vê isso agravado em qualquer instância de manifestação social. A gente tem um grupo hoje que luta pelo direito da questão da sua etnia, da sua raça, da sua cultura, pelo direito de ser índio, pelo direito de ser negro, pelo direito de ser rico, pelo direito de ser pobre, pelo direito de ser de direita, pelo direito de ser de esquerda, pelo direito de ser socialista, capitalista, ser exaltado, pelo direito de ser vingado. Não, ele me feriu. Não, isso não pode ficar assim, sabe? Pelo direito também de ser lembrado. A gente sempre quer ser alguma coisa, ser elogiado, ser notado. E aí Jesus vem ser bem sucedido. Aí Jesus vem e fala assim: não, quem quiser vir após mim precisa se negar. Você precisa deixar de ser. Você precisa parar de querer ser qualquer coisa que você queira ser. Você precisa se negar. Primeiro ele diz assim, e dizia a todos. Jesus não se referiu a uma classe de pessoas. Ele não se referiu a fariseus, a saduceus. Ele não se referiu a judeus. Ele disse isso a todos. Ele não fez uma separação entre pecadores e justos, entre santos, não. Ele não fez separação entre os seus discípulos e daqueles que não eram os seus discípulos. Ele não separou sequer os discípulos verdadeiros do discípulo traidor. Ele falou isso para todos, porque todos receberam esse convite, todos receberam esse chamado. E esse chamado ainda hoje é exposto a todos. É exposto a mim, é exposto a você, é exposto a todas as pessoas que estão lá fora, independente da situação dela, sendo homossexuais, sendo ateias, sendo pessoas honestas, pessoas, cidadãos de bem, cafonas, descolados. Ele chamou a todos. E aí ele vai continuar. Ele falava isso para todos. A gente precisa aprender que a missão da igreja é a mesma missão de Cristo. Você precisa falar isso para todos. Que tipo de pessoa que Jesus recebe? Como é que eu posso me classificar dentro de um padrão de uma pessoa que seja recebível por Jesus Cristo? Salmos 51, versículo 17. Ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que o Senhor não despreza os quebrantados e humildes de coração. Todo aquele que se quebrantar e for humilde, Jesus o receberá. Todos. Só basta ter um coração quebrantado. Há o texto contrário que vai dizer: olha, Deus resiste aos soberbos. Até porque o soberbo nunca vai a Cristo. Ele não vai, porque ele realmente não precisa. Então ele dizia a todos. E o que ele dizia: se alguém quer vir, primeiro, ele vai falar sobre a questão de um desejo. Não, eu quero ir até Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, versículo 21. E assim, trabalhando a concepção desse texto, isso me trouxe um descanso, sabe, em Deus. Mateus 11,
Mateus 11, versículo 28. Jesus vai dizer assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, o fato da pessoa estar cansada e sobrecarregada não é uma desculpa para que a pessoa não vá até Cristo. São esses que Jesus chama. Está cansado? Está sobrecarregado? Então vem até mim. Parece ser um contrassenso. Pô, mas você como filho de Deus acabou de perceber que eu estou cansado. E você está mandando eu ir. Você não pode vir. E no início da igreja, aqui, falo assim, parece até que somos uma igreja de 30 anos, né? Mas assim, eu sempre falei, aprendemos muito na implementação da Taquara, mas é claro que toda abertura de igreja, a gente fica naquela intenção, né? naquele desejo, que a igreja cresça, que a igreja desenvolva. E a gente está sempre mandando mensagem. E aí, no início, eu ficava assim, a gente ficava com aquela preocupação. A pessoa veio a primeira vez na igreja, sumiu. Não, vamos atrás, tem que ir, vamos fazer a visita. E aquele desespero. E eu fiquei pensando assim, ora, não é assim. Jesus diz assim, olha, vinham até mim. A pessoa precisa querer. A pessoa precisa expressar um desejo. É óbvio que todos nós aqui, em algum momento, vamos ter dificuldades na caminhada. Isso é óbvio. E nós, enquanto corpo, vamos nos ajudando. A palavra do Senhor diz, um ou outro ajudou, e diz, se esforça de ter de bom ânimo. Mas a pessoa, às vezes, aparece aqui na igreja, e essa é a parte que agora eu vou dar tipo de um pregador midiático para todos que nos acompanham na internet, que às vezes ficam assistindo pela internet, pelo Facebook, na expectativa de que aconteça alguma coisa. Não, eu estou esperando meu marido se converter. Não, eu estou esperando as coisas melhorarem. Não, eu estou esperando a situação no meu coração melhorar. Está sempre na expectativa de alguma coisa para tomar uma decisão, quando na verdade o que falta é querer. O que falta é querer. Uma vez eu encontrei um rapaz que já veio aqui, e é engraçado, não deveria ser assim, mas às vezes eu passo por algumas pessoas que já nos visitaram, e como elas somem, às vezes a gente passa de novo, a pessoa fica constrangida. Aí a pessoa fala, não, pastor, não foi lá. Eu falo, não, irmão. Eu falo assim, que isso? Relaxa, irmão. Ele, não, pastor, eu estou precisando ir lá. E que não sei o que. Eu falei, irmão, no dia que tu quiser, você vai. Eu tenho certeza que no dia que você quiser, você vai. O que eu quis dizer para ele? Que ele não veio porque não quis. Ele não veio porque não quis. E se a pessoa não expressa esse desejo de ir até o Senhor, sinceramente, eu não sei se é papel da igreja ir na casa dessa pessoa e pegá-la no colo. Estou falando metaforicamente, tá? Não é uma pessoa que tem deficiência física não, porque isso a gente já fez, né? É pegá-la no colo. Não, vamos para a igreja ficar adulando. Não, que isso? Não, você faltou à igreja. Olha, o que houve? A pessoa não veio na igreja hoje. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Você não veio na igreja hoje? Que isso? Porque assim, a gente vai se preocupando com as pessoas, mas Jesus vai dizer, olha, o que ele está dizendo aqui? E dizia a todos, se alguém quer, não tem que ser forçado, sabe? Não tem que ser porque as pessoas te obrigaram. Não tem que ser porque recebeu uma cesta básica. Não tem que ser porque deve alguma satisfação ou tem uma dívida de gratidão ao pastor ou alguém da igreja. Entende? Ah não, o irmão da igreja me abençoou. Puxa vida, então eu preciso ficar lá na igreja dele, porque senão vai pegar mal. Não, eu preciso ser crente, porque não, é se alguém quer vir. Então assim, ele vai continuar. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim. João 7, versículo 34. Vai comigo. Haveis de me procurar e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Capítulo 8 agora, versículo 21 ao 30. Vai dizer, de outra feita falou-lhe dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis o vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu Jesus,
Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhe falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo pelo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Vá agora para o versículo, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 33. Diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora digo a vós outros: para onde eu vou, não podeis ir. Ora, Jesus está repetindo uma frase, um contexto aqui, 3 vezes. Só que são para 3 grupos diferentes de pessoas. Primeiro, a curiosos, ao povo que estava ouvindo ele falar: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Para o segundo grupo, ao segundo grupo de religiosos, fariseus, hipócritas, ele dizia assim: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí você pensa assim, claro, outros não eram crentes, os outros eram fariseus, mas agora ele está se dirigindo aos seus discípulos, seus verdadeiros discípulos. E ele vai repetir a mesma coisa: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Há uma diferença, que no segundo grupo ele vai dizer assim: ó, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu sou lá de cima, vocês são lá de baixo, vocês vão morrer no pecado de vocês. No terceiro grupo, que são os discípulos, ele vai dizer: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir, por enquanto. Por enquanto. Para um grupo, há impossibilidade. Para um outro, por enquanto. Mas a verdade é que nenhum dos 3 grupos, sejam qualquer tipo de povo, ou cristãos falsos, religiosos falsos, ou religiosos sinceros, discípulos que seguiam ele, nenhum deles podiam ir. E aí você vai perguntar assim: por que, pastor, que eles não podiam ir? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. A gente vai fazer uma sequência de versículo agora, do versículo 28. Lucas 22, 28 vai dizer: vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Vai para o versículo 31 agora. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Vai lá para o versículo 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Pula para o versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Vai para o versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E em Mateus vai dizer, nesse texto não relata, mas em Mateus vai dizer que quando pegaram Jesus, todos os seus discípulos fugiram com medo. Aí a gente consegue entender, realmente, o caminho que Jesus seguiu, ninguém podia ir. Ninguém podia ir. Você fala assim, Sandro, mas ele falou por enquanto. Porque eu não sei se você se atentou, o texto vai dizer: se alguém quer vir após mim. Ele não fala assim, ó, se alguém quer vir comigo, se alguém quer ir na minha frente. Ele vai dizer: se alguém quiser vir, se alguém quiser vir após mim. Porque foi Jesus que desbravou o caminho. Sabe, já leu a história dos bandeirantes aqui na história do Brasil? Você ouve lá, né, que os portugueses chegaram, subiram a Serra de Petrópolis a cavalo. Eu tenho muita dificuldade de visualizar, que às vezes um carro 1.0 chora para subir. Eu fico imaginando os cavalos subindo sem pista, somente nas partes que tem as pontes, né? Mas alguém teve que desbravar, alguém teve que abrir esse caminho, e foi Jesus Cristo que abriu, que desbravou o vale da sombra da morte. Foi Ele o primeiro a caminhar nesse vale. Vá lá para Hebreus capítulo 10, e a gente vai compreender que tipo de caminho é esse. Hebreus 10, que Jesus abriu. Hebreus 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre
quantos estão sendo santificados. Que oferta é essa? Foi a sua vida, foi a sua própria morte. Versículo 15: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. O que o versículo 15 está falando? Sobre o Espírito Santo. Versículo 16: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Do que o versículo 16 está falando? Da palavra. 17: acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que o versículo 17 está falando? Certeza de perdão. Versículo 18: ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. No 17 ele fala da certeza de perdão. No 18 ele fala sobre a certeza da justificação, que nós podemos ter a certeza que hoje nós somos justos, não apenas perdoados, mas justos. O que é um justo? O justo é aquele que não erra. Então foi isso mesmo que Jesus fez. Ele nos perdoou do nosso pecado, do nosso erro, e ainda nos colocou em uma condição de quem não erra. Não somos apenas perdoados, somos justificados. Versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. O que ele está falando aqui? De adoração. No versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse é o caminho. Você conseguiu compreender a linearidade desse caminho? Ele morreu. Lembra da promessa que ele fez? Ele deu uma promessa. Ele enviou o seu Espírito Santo. Ele nos deu a sua palavra pelos apóstolos. Ele nos deu a certeza de que somos perdoados. Ele nos deu a certeza que nenhuma mais condenação há. Ele nos permitiu adorar. Ele abriu o caminho através da sua morte. Em pensar em Jesus, a gente consegue usar aquela expressão de uma forma bem colocada. Sabe aquela coisa que você sabe fazer e que às vezes uma pessoa não acredita? Ou às vezes um caminho que você sabe, a pessoa, não, mas é isso mesmo. E o que às vezes você fala quando você quer que a pessoa acredite naquilo que você está falando é certo? Não, meu irmão, vai por mim. Vai por mim que você vai dar certo. Vai por mim que vai dar certo. Vai por mim. Jesus acho que é o único que pode falar isso com tamanha propriedade. Porque além de abrir o caminho, ele se fez o caminho. Ele é o caminho. Ele pode virar para mim e dizer assim: Sandro, vai por mim. Vem para mim através de mim mesmo. Eu sou o caminho. Fui eu que desbravei. Bem, ele falou a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse aqui é a questão do texto. Negue-se. A gente precisa parar de pensar em nós. E preste atenção aqui. Eu vou bem devagar aqui. Às vezes a gente acha que a gente não está pensando em nós, mesmo quando a gente está na igreja, mas na verdade a gente está. Como assim? Não, eu preciso me consagrar. Não, eu preciso jejuar. Não, eu preciso me santificar. Não, eu preciso adorar com mais intensidade. Não, eu preciso me integrar mais no louvor. Não, eu preciso trabalhar mais para o Senhor. Não, eu preciso isso. Quem é o foco do pensamento o tempo todo aqui? Sou eu. Não. Ives, estava a Tilene, estava mais um irmão lá da igreja. Vamos comer um cachorro quente? Aí eu falei, não, vou lá. Foi, não, fica aí, a gente estava moído já. Estava todo mundo dormindo, a gente estava batendo aquela ronda, sabe? Aquela ronda à noite de retiro de jovem, que você olha para ver se ninguém fugiu. Que o meu dilema era, não quero voltar com menos um, nem com mais um, tá? Tem umas coisas sinistras que acontecem, às vezes em retiro de igreja. Mas assim, aí eu fui lá, aí eu fiz a conta. Tilene, Ricardo, e você estava... Não, acho que era só nos 4. Ah, vocês estavam participando, vocês não eram equipe de trabalho, porque vocês eram jovens. E aí, aí eu fiz o cachorro quente, aí eu fui lá com a bandeja, ai, também tô cheio de fome. Aí quando eu distribuí os cachorro quentes, o que eu percebi? Que faltava um, que eu não fiz o meu. Só que eu estava tão cansado que eu até desisti. Eu falei, não, vou dormir com o sono alimenta. Minha mãe dizia isso. Né? Não sei se ainda diz, porque ela enche meus filhos de comida. Pra gente o sono alimenta. Né? Então assim, negar-se é tomar magrinho. Negar-se é não pensar em si. É não pensar em si. Dá um mole com a tua família e solta assim no churrasco, no almoço. Aí eu vou lá na 25 de março, em São Paulo, né? Aí eu vou dar lá um 25 de março. Meu irmão,
vão soltar uma lista na tua mão. Vão soltar uma... É igual quando a pessoa também fala... Eu estava vendo aquele rapaz do Dizoscope do canal, ele fala assim, quando a pessoa fala que vai nos Estados Unidos. Não, eu vou nos Estados Unidos. Meu irmão, se tu falar isso aí já era, meu. Traz um perfume, traz um tênis, traz uma blusa. Qual? Qualquer blusa. A pessoa só quer ter o prazer de achar que está usando a blusa dos Estados Unidos. A pessoa vai com uma lista. E aí aquele rapaz ali, acho que é pastor, ele falou que estava passeando com a sua mãe, com o seu pai. E a mãe dele tão preocupada, não, preciso comprar perfume da fulana, preciso comprar não sei o que, preciso comprar não sei o que, preciso comprar não sei o que, que o marido dela chegou ao ponto e falou assim, menina, você não está viajando, você não está curtindo a viagem. Que você só fica preocupado com os outros e você está perdendo tudo. Isso aí é se negar. Isso é se negar. Você se nega, não é quando você pensa menos de si, é quando você não pensa em si. Isso é se negar. Não pensar em mim. E aí é isso que Jesus está nos convidando. Quer vir após mim? Se negue. Seja capaz de não pensar em si. É fácil, irmão, isso? Fala a verdade. É fácil, irmão? Não é. Não é. Jesus diz, olha, quem quer vir após mim precisa se negar. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos 8, do 31 ao 33. E vai dizer, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Olha que audácia, né? Pedro reprovando Jesus. Começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim dos homens. Você conseguiu compreender isso aqui? Conseguiu entender isso aqui? O que Deus está falando? O que Jesus está falando? Ele está falando arreda de Satanás porque você está incorporando nos homens? Arreda de Satanás porque você está rindo encruzilhada Não! Jesus está falando arreda de Satanás porque você não cogita nas coisas de Deus. Mas Satanás cogita o quê? Nas coisas dos homens, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente anseia. O que Jesus está falando para mim aqui? Que o evangelho sem renúncia é um evangelho diabólico. É um evangelho satânico. Porque quando eu prego o evangelho em que a pessoa não precisa se renunciar, é um evangelho induzido por Satanás. É isso que Jesus está falando, porque Jesus está pronto a entregar a sua vida. E Pedro fala, não, Jesus, não vai não, fica com a gente. E Jesus fala assim, isso é Satanás, isso é o demônio, porque você está cogitando nas coisas dos homens, porque você quer que eu fique aqui, porque eu sou teu amigo, porque eu faço milagres, porque o pão não falta, porque o peixe eu multiplico, porque você só está focado nas coisas que eu fiz aqui na terra, porque você não sabe quais são as coisas de Deus. Pastor Sandro, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todo o evangelho, toda a igreja que prega o evangelho para que você viva vitorioso aqui nessa terra, e que esse evangelho só aponte para cá, é um evangelho criado no inferno, é um evangelho diabólico. Evangelho não é isso. Evangelho não é isso. Evangelho é se autonegar. Não é uma autossuperação, é uma autoaniquilação. É você diminuir, é você entender o que o texto diz. Olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Porque quando João Batista diz isso, ele está sendo inquirido pelos seus discípulos. João Batista era aquele que batizava. Jesus aparece batizando e alguns discípulos chegam para João Batista. João Batista, você vai deixar? Vai deixar? Tem um cara ali que está batizando também. E João Batista diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não me importo em perder discípulos para ele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não me importa. Não me importa. Você entende isso, irmão? A gente não fica preocupado. Que isso, pastor? Não sei o quê. Você está perdendo membro. Eu vou ficar chateado na hora que eu perder membro. Desculpa, para outros segmentos religiosos. Para o mundo. Mas foi para outra igreja, irmão? Foi na bênção? Sabe? Foi sem mágoa? Não é meu irmão. Convém que ele cresça e que eu diminua. É isso que é o evangelho. A gente não está aqui para angariar mesmo como se fosse figuras colecionáveis de um álbum. Hoje eu penso assim, uma pessoa chegou aqui a primeira vez, nunca mais voltou.
Eu creio que se na onisciência de Deus, na soberania de Deus, Ele quis que ela viesse aqui uma vez e ouvisse a pregação, comigo pregando ou outro, eu entendo que aquilo que Deus esperava de mim foi feito. Não, ela foi lá para ouvir aquela palavra. Eu não sei se ela era para ficar aqui, mas ela ouviu a palavra de Deus. Você consegue compreender isso, meu irmão? E aí a gente entende. Hoje eu estava falando de manhã de um vídeo que eu vi de uma igreja. Nós falamos na classe de escola dominical, onde o Bolsonaro estava fazendo um pronunciamento num evento evangélico. Ele estava no palco com muitos pastores, e aí lá embaixo tinha umas cadeiras, aí um cordão de isolamento de ferro, tipo desses de show, né? E aí depois mais cadeiras, um outro cordão de isolamento, e lá atrás a igreja espremida, irmão, apertada, e eu via assim um montão de cadeira vazia, irmão. Sabe, o Vanderlei compartilhou conosco aqui, pastor. Eu fui numa igreja, a gente foi ver um pregador de renome, e o pastor falou assim: chega cedo, porque vai faltar lugar. Aí o Vanderlei colocou aqui: pastor, a gente chegou cedo lá, metade da igreja estava vazia. Só que o irmão falou que a gente tinha que assistir no salão, porque aqueles lugares já estavam reservados. Eu falei: não entendi, estava reservado para quem ia chegar tarde, então por que mandou chegar cedo? Para que mandou chegar cedo? Porque as pessoas não querem se negar. Não, domingo a gente vai ter consagração ao diaconato aqui na igreja. Aí, digamos que o pessoal pire no cabeção aí: não, agora eu sou diácono, agora eu sou diaconisa, agora eu sou presbítero. Não, eu lavar banheiro? Não, agora eu sou pastor. Quem tem que... Irmão, Jesus, ao se batizar, ser batizado por João Batista, o que acontece ali? Desce uma pomba do céu e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem muito me comprazo. O que Jesus recebe ali? Jesus acaba de receber um selo do Pai. O próprio Pai se manifesta diante de todos e diz: esse é o meu filho. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Jesus basicamente tinha acabado de receber oficialmente o título. Opa, eu sou o Messias. Qual é o próximo episódio? Quando Jesus acaba de ser batizado e confirmado como Filho de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo pega ele e leva ele para o deserto para ser tentado. E para ser tentado em quê? Na sua essência, enquanto Filho de Deus. Se tu és Filho de Deus, transforma-se em pão. Se tu és Filho de Deus, pula daqui. Porque Jesus foi tentado em tudo que ele poderia fazer. Ele poderia sim pular e os anjos o ampararem. Ele poderia sim pular e nem sequer precisar dos anjos para o ampararem. Ele poderia sim transformar as pedras em pão. Ele poderia sim ter todos os reinos. Mas o diabo foi para lá: não, eu vou tentar naquilo que ele é e naquilo que os poderes dele têm capacidade para fazer. Só que o que Cristo faz? Se nega. Se nega a usar todo o poder que ele tinha. E só no final diz: olha, arreda de Satanás, vai embora. Ele se negou, irmão. Ele acabou de ser condecorado. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vai para Romanos capítulo 7. Romanos 7, do 18 ao 19. Ó, tô mais rápido aqui na folha do que seja no computador aí, hein? Romanos 7, 18 a 19. Vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Jesus vai dizer: olha, tome a cada dia. Olha o que aconteceu acho que foi essa semana passada. Colocaram no Facebook um vídeo de um rapaz que eu não conheço. A questão não é essa. Era de um rapaz que era cantor, era evangélico e se desviou, gravou até um CD com a Gabriela Rocha.
E eu acho que no testemunho ele diz: não, eu quis experimentar as coisas da vida, e enveredou pelo homossexualismo, pelo vício das drogas, pela bebida. E num determinado momento ele voltou para a igreja. E aí qual foi a fala dele que criou tanto burburinho entre cristãos e não cristãos? A frase dele foi a seguinte: eu renuncio à minha homossexualidade a cada dia para poder estar no céu. Essa foi a fala dele, e que criou tanta confusão. Porque as pessoas falam assim: ué, mas como assim renuncia à homossexualidade dele todo dia? Quer dizer que ele não é convertido? Quer dizer que ele não é curado? Quer dizer o quê? Quer dizer que ele passa o tempo todo com desejos homossexuais na sua mente? Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Porque se a obra de Cristo fosse formatar, fazer um backup na nossa mente, onde ficaria a luta contra o pecado? Não precisaria. Para que lutar contra o pecado? É só chegar assim: Deus, formata aqui, ó, vum, né? Ó, dá uma borrifada de água, né? Passa uma toalhinha, aí fala assim pra pessoa: você é viciada? Sou. Fumo muito. Ao som de Manassés. Você é viciada? Eu? Não, nunca fumei. Olha que delícia. Recebe uma outra menina, você. O que você sente? Eu odeio meu pai. Eu quero que ele morra. Não é demoniado não, tá? Eu só estou dramatizando. Eu quero que ele morra, nunca me criou, tal. Senhor. Aí gente, é um negócio de borrifar mesmo. É igualzinho que eu uso para passar roupa. Aí passa a toalhinha. O que você estava falando sobre o seu pai? Meu pai? Eu amo meu pai. Meu pai é a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Eu falei: gente, o que é isso? Aí é mole. Estava resolvido, irmão, o problema de tudo na vida. Me desculpa, se o evangelho fosse isso, meu irmão, a gente não elegeria presidente. As pessoas iriam para a igreja. Vamos resolver o problema da criminalidade? Vamos! Peguem todos o pessoal do presídio. Faz a fila aí. Você era o quê? Eu gostava de traficar. O que você fazia? Eu adorava plantar tomate. Isso é fácil, irmão. Vamos pegar os viciados, apaga a mente. Vamos pegar as prostitutas, apaga a mente. Vamos pegar... Não é, irmão. A Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Eu creio que sim, muitas pessoas talvez cheguem diante de Deus e sejam recebidas pelo Senhor, passando uma vida todinha lutando contra o desejo de fumar. Senhor, eu passei minha vida toda lutando contra o desejo de fumar, mas eu não fumei. Eu era um alcoólatra, o Senhor me salvou, mas eu vou te confessar que às vezes até no momento de evangelismo, quando eu passava na porta de botequim, olha, eu via aquele copo suando, eu suava junto porque eu tinha vontade de beber, mas eu não bebi. Senhor, eu tinha uma vida lasciva, eu era mergulhado na prostituição, e várias vezes eu senti vontade de voltar para a prostituição, de voltar para a pornografia, mas eu não voltei, Deus. Porque Jesus diz assim: olha, cada um pega a sua cruz a cada dia. Porque senão, meu irmão, ia ser muito fácil ser crente. Quem dera que fosse assim, mas não é assim. A gente precisa pegar a nossa cruz a cada dia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 8. Vai dizer: sabe porém isto. E aí eu vou jogar aqui algo no colo da igreja. Eu não sei se vai te assustar, mas o texto diz assim: sabe-se porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também deste, pois entre estes se encontram os que se penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar aqui diz mulherinhas, mulheres novas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. De que ele está falando aqui? Quem é que consegue entrar numa casa e pegar uma mulher sobrecarregada de pecados? Isso aqui é uma função de um evangelista, meu irmão. É de um crente que visita, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ora, o ímpio aprende? Claro que não. Se ele está falando de alguém que aprende, é porque ele está exposto em um momento e em um espaço onde há um ensino. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo
que Janes e Jambres resistiram a Moisés, estavam dentro do povo. Também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. É de não crentes que isso aqui está falando? Não é. Não é. Apóstolo Paulo está falando para Timóteo que existem pessoas assim dentro da igreja. Dessa forma aqui. São réprobos, são diabólicos em relação à fé. Em relação à fé que eles dizem ter, mas não conseguem ter. Você acha realmente, meu irmão, que toda a igreja é perfeita? Você acha realmente que, por mais que eu fale, não, eu fico muito feliz de estar aqui, eu amo essa igreja, irmão. Mas você acha realmente que a gente é inocente, assim, não, o Senhor me deu uma igreja, Deus, puxa vida, todo mundo vai me amar. Eu não vou ter nenhum tipo de oposição. Deus, ninguém vai falar mal do pastor. Até porque vai ter motivo para falar, porque eu sou errado, eu sou falho. Eu vou dar motivo. Uma hora ou outra eu vou dar motivo. Você acha que realmente não vai ter uma oposição? Você acha realmente que também com a sua vida vai ter? E qual é o sentido da carta de 2 Timóteo? Timóteo, um jovem pastor. Apóstolo Paulo está falando aqui com ele. Olha, ele está orientando a ele quanto a pessoas que resistiriam ao seu próprio ministério. Olha, Timóteo, toma cuidado com esse tipo de pessoa. E aí como é que esse texto começa? Sabe, porém, que nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. O que quer dizer o egoísta? Ele vai amar mais a si do que a Deus. Ele vai amar mais a si do que ao seu irmão. A Bíblia diz, olha, pega a sua cruz. Sabe, a cada dia. A gente precisa entender e confessar, irmão, que tem coisas na nossa vida que precisa morrer. Ou tu não tem? Se tu não tem, beleza, eu vou me preparar para o teu velório. Tá ótimo, tu tá pronta para subir. Tá pronta para subir, ué. Tá santa? Vou preparar aqui minha palavra já vou deixar preparado aqui, vou lá fazer o teu velório. Se não for um dia de semana, claro, né? Por causa do trabalho. Vou fazer o teu velório. Eu preciso entender que há algo em mim que precisa morrer. Sempre haverá algo na nossa vida, da carne, que precisa morrer. É minha dureza de coração, é minha incredulidade, é minha dificuldade de liberar perdão. Eu preciso confessar isso. Às vezes eu falo aqui, às vezes quando a gente tem os nossos arranhamentos lá em casa, claro que sempre é culpa da Ives, nunca minha, porque eu sou um santo homem do Senhor, piedoso, calmo, ela vai lá e me perturba. Mas assim, a gente quase não briga. E por que eu prefiro não brigar? Porque eu sei que eu tenho uma certa dificuldade. Chega assim, poxa amor, desculpa, e que não sei o que, taraná. Apesar que quando a gente briga lá é bênção para casa, né? Porque quando a gente fica um tempo assim sem se falar, meio que se cruzar, né? Coisa de casamento, a gente começa a fazer faxina na casa, a gente começa a procurar ocupação. Eu vou lavar a banheira, ela vai lavar a cozinha, a casa fica um brinco. A casa fica um brinco. Opa, olha, o momento que a casa está mais limpa é quando a gente se estranha por alguma coisa. Daí a pessoa não ficar à toa, né? Se cruzando toda hora, e cada um vai pro cômodo e começa a limpar. Mas eu sei dessa minha dificuldade. Sabe, da questão de, assim, um pouco do orgulho, de chegar assim, não, tu tá errado. Eu sei, então isso aí precisa na minha vida morrer. A cada dia. Você sabe qual é o teu problema. Você precisa matar isso aí. Isso aí o quê? Tu precisa morrer. Você precisa morrer. Sabe? Bota a mão no seu coração e diga assim, Senhor, eu quero morrer. Eu preciso morrer, irmão. A cada dia na minha vida. Ele continua e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia, aí ele vai dizer, a sua cruz. Tu acha que esses homens que são mais amantes de si, eles vão tomar a sua cruz, irmão? Eles não precisam. É minha cruz. Eu preciso entender que é o meu pecado, que é a minha falha. Não é a cruz que Cristo já derrotou lá no Calvário, mas é pegar a minha cruz, é entender que tudo aquilo que eu vivo precisa morrer. Há uma igreja chamada Crescendo em Graça, e aí, enquanto pastor, eu preciso falar para vocês que não é uma igreja cristã, por mais que o nome seja Crescendo em Graça. Qual é a pregação deles? Não, Jesus já derrotou o diabo morreu, ele destruiu o pecado, não há pecado. Eles pregam que não existe pecado. Não existe pecado. E aí eles creem no evangelho
que eles podem beber, podem fumar, a questão do adultério. Ué, mas não tem pecado? Não, Jesus já destruiu o pecado. Como assim? É óbvio que ele destruiu o pecado, só que eu preciso compreender que essa obra precisa ser realizada em mim. E eu preciso tomar a minha cruz para seguir. Eu preciso... Pastor Sandro, o que é tomar a cruz? É um reconhecimento de humildade. Chegar assim, Senhor, essa parte da minha vida não presta. Esses pensamentos que eu tenho não prestam. Isso precisa assumir. Esse ódio, essa mágoa, essa facilidade que eu tenho, às vezes, de falar da vida dos outros, não presta. Essa facilidade que às vezes eu tenho de entrar em contenda. E tem gente que fala com o maior orgulho. Eu dou um boi, como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada. Não. Eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para sair. Que isso, irmão? Para não sair. Que isso, irmão? Crente é esse, irmão? Que dá uma boiada. O cara fala assim, não, olha, meu irmão. Meu irmão. Se eu entrei na briga, eu vou entrar para... Não, que isso, irmão? É um lado que não presta. Esse lado precisa morrer. Pastor Sandro, eu sou meio altivo, meio nariz empinado, precisa morrer. Pastor Sandro, às vezes eu desqualifico as pessoas, eu sou um pouco egoísta, precisa morrer. Pastor, eu não tenho muita empatia em relação à dor do outro. Sabe, eu vejo a pessoa sofrendo, não consigo sentir muita... Precisa morrer. Precisa morrer, irmão. Pastor, eu sou preconceituoso, eu acho que eu sou melhor do que o outro pelo fato de ser branco. Precisa morrer, irmão. Se possível, todo. Eu não consigo compreender um cristão racista, meu irmão. Isso aí, olha, é uma coisa assim que muitos tipos de pecado, assim eu entendo, mas um cristão racista, não dá para compreender alguém que desqualifique uma pessoa a qual levou Jesus para a cruz. Mas tem cristãos que são racistas, esse lado precisa morrer. Tem cristãos que são preconceituosos em relação à questão financeira. Vê uma pessoa entrando na igreja, a pessoa pobrinha, seja bem-vinda. Vê uma pessoa parando com o carrão, abre um sorriso cheio de canjica. Deus abençoe, cara. Oh Deus, é a bênção. Olha o dízimo chegando. Olha o dízimo chegando. Quando na verdade, meu irmão, quem sustenta... Eu sei que a gente trabalha em igreja há muito tempo. Sabe, já fui diácono, já contei dízimo dentro da secretaria, já separei oferta. Sabe, a gente sabe, meu irmão, que quem sustenta a igreja não são os ricos. É o povo. É o povo, meu irmão. É aquele envelope, R$10, R$2, R$10, R$2, R$15, R$20, R$30, não quero nada. Quem sustenta a maior parte da igreja... Não que os ricos não sejam fiéis, mas a maior parte, meu irmão, é o povo. E às vezes a pessoa fica até constrangida. Poxa, vou dar um dízimo. Se eu só ganhei R$500, vou dar R$50 que dízimo. Ai, que vergonha. Vergonha que quem tem que sentir, meu irmão, é o rico que é infiel. Que ganhou 100 mil e o dízimo deveria dar 10 mil. E falou assim, caraca, dá 10 mil? Eu vou dar 2. É ele que tinha que sentir vergonha. É ele que tinha que sentir vergonha. Cada um tome a cada dia a sua cruz. E para fechar, o que ele diz? E me siga. Lucas 23. Lucas 23 ao 24. 24 e 25. Estou no 23, cadê? Não, isso não, perdão. Qual foi o texto que a gente leu, gente? No início? Lucas 9, perdão, desculpa. Manda ver. Lucas 9. Isso, agora sim. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida, por minha causa, essa salvará. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Eu sigo a Jesus, meu irmão, não é para ser feliz, por mais que ele me faça feliz, mas o evangelho não é isso. Evangelho não tem nada a ver com felicidade. Isso parece ser horrível, né? Hoje de manhã eu cantei uma música de infância, mãe. Uma música que a gente cantava aqui, que dizia assim: se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz,
Basta acreditar em Jesus Cristo, que Ele tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Eu falei, nunca? Nunca chorar? O que eu faço? Eu falei aqui de manhã, o que eu faço com o texto que diz, olha, bem-aventurados que choram? Eu faço o que com isso? Faço o que com esse texto? Olha, Deus te ama, Ele quer te fazer sorrir e nunca chorar. Nunca! Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para saber se eu estou equivocado. Tem alguém aqui que não tenha motivo para chorar de vez em quando? Levante a mão aí, só para saber se eu sou o mais iníquo ou eu estou sendo uma compensação. Jesus vai dizer, olha, siga-me. As pessoas estão indo para o tempo todo para ser feliz, irmão. Para ser feliz. Por exemplo, se eu for mal atendido num lugar, eu não volto mais, porque eu não fui feliz lá. Me tratou mal. Uma vez eu fui comer uma tapioca e eu falei à menina assim, não está queimando não o fundo? Ela falou assim para mim, você quer fazer? Eu falei, não, eu só não quero comer tapioca queimada. É só isso, eu não tenho esse direito já que eu estou pagando. Nunca mais voltei, porque eu não fui feliz lá. Está entendendo? Está compreendendo? Eu vou no shopping. Não peguei não, ela fez outra. A filha dela pediu desculpa, fez outra, mas não voltei mais. Você está entendendo? Eu vou numa igreja, eu sou maltratado, você não volta lá. Você vai no lugar, porque as pessoas estão procurando lugares para ser feliz, irmão. As pessoas procuram religião para isso. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero parar de sofrer. Eu quero parar de sofrer. Aí as pessoas vão no candomblé para isso. As pessoas vão no espiritismo para isso. As pessoas também vão na igreja para isso. Só que é um motivo errado. Eu não devo entrar numa igreja para ser feliz. Não é esse o intuito. Evangelho não tem nada a ver com apenas ser feliz. As pessoas querem transformar Deus em um lugar de ser feliz. Não, eu segui a Deus. Eu segui a Deus porque Ele vai me fazer feliz. Olha que maneiro. Vamos lembrar daquele jovem rico? Aquele jovem rico foi até Jesus, porque ele achava que Jesus era um lugar de ser feliz. Jesus é um lugar de ser feliz. Jesus, olha, eu quero te seguir. Aí Jesus diz, olha, tu guarda os mandamentos? Todos? Então tá ótimo, filho. Vai lá tudo, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e depois me segue. A Bíblia diz que aquele jovem triste olhou para baixo e foi embora, porque ele era dono de muitas propriedades. Por que eu não volto no lugar quando eu não sou feliz lá? Porque eu acho que eu tenho o direito de ser feliz. Que o meu dinheiro me dá o direito de não comer uma tapioca queimada. Eu mereço uma tapioca que não seja queimada, porque eu estou pagando. Então eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Você acha realmente que um missionário que vai para o Oriente Médio vai para ser feliz, irmão? Tu acha realmente que alguém que se larga a sua casa para ir para Maré, para Rocinha, para rua, a gente está indo para ser feliz, irmão? Você acha que quando você se dispõe a sair da igreja para pregar o evangelho na rua, a gente está indo para ser feliz? Não, a gente não está. A gente está indo para pregar o evangelho. A gente não está indo para ser feliz. Por mais que a gente brinque lá na hora, a gente ria, sempre tem. Mas eu não estou indo ali em busca de felicidade. Na verdade, a propensão é muito maior que eu seja ofendido, como as meninas daqui foram, em que eu ouço alguns impropérios, algumas falas que me entristeçam. Eu não estou indo para ser feliz. E aí, eu queria que você pensasse comigo, já estou terminando, que a gente às vezes faz muita crítica ao hedonismo, que é aquela busca do prazer a qualquer preço. Sabe, meu corpo, minhas regras, o que importa é ser feliz. Qualquer tipo de amor vale, se te faz feliz, vale a pena. Frases que a gente ouve. Qual é a música da Malhação hoje? Toda forma de amor. Hoje é um lema que está bombando na televisão. Toda forma de amor vale. Te faz feliz? Então não é errado. Se te faz feliz, não é errado. Só que aí, eu critico esse hedonismo mundano, mas eu crio um hedonismo cristão. Não, eu estou servindo a Deus porque eu quero ser feliz. Eu vou fazer jejum porque eu quero ser feliz. Não, eu vou me consagrar porque eu quero ser feliz. Não, eu vou subir um monte porque eu quero ser feliz. Não, eu vou fazer uma campanha dos 7 mergulhos de Naamã porque eu quero ser feliz. Bem, lá no mundo eu fazia tudo para ser feliz. Eu continuo fazendo a mesma coisa na igreja. Eu faço tudo para ser feliz. Evangelho não é questão de ser feliz. Cristianismo não é sobre você somente ser alegre. Cristianismo é amar a morte de Jesus Cristo.
é isso. Cristianismo é amar a cruz. Isso não tem nada a ver com ser feliz. Eu não estou pregando aqui que você tem que ser triste, que você pode sair daqui e pular de uma ponte, mas não é isso. Cristianismo é você não se envergonhar do Evangelho. E se você não se envergonha do Evangelho, é porque em alguns momentos você vai passar momentos, sabe, de vergonha. Pessoas que vão querer te diminuir. Isso é cristianismo. Cristianismo é amar a morte do Senhor. Cristianismo é odiar a vida que a gente tem. Santo, o que é isso? Deixa eu te explicar. Eu não sei se você já conheceu pessoas que às vezes saem, a gente vê muito isso em filme. Quando às vezes uma pessoa sai de uma casa para outra e ela não queria estar lá. Ela não queria estar lá. E às vezes as pessoas falam assim: eu odeio esse lugar, eu odeio essa casa. Porque que ódio é esse? É o ódio extremo de não querer estar ali. Não quero estar ali. Cristianismo é odiar isso aqui que a gente vive. É ter repulsa por aquilo que a gente vive, mesmo que a gente trabalhe, que a gente tenha nossa infância. É não querer estar aqui. Porque a gente toca a nossa vida, a gente vive, a gente, sabe, a gente casa, a gente tem filhos. Mas o cristão tem que ter prazer de querer estar aqui. Eu não quero estar aqui, meu irmão. Eu não quero estar aqui. Hebreus, quando vai dizer, olha, os heróis da fé, eles largaram a sua prata, a sua pátria, e se soubessem onde viriam, até sentiriam saudade, mas eles estavam indo para um lugar muito melhor. Muito melhor. Não é que eu tenha raiva da minha casa. Eu chego na minha casa e sou grato a Deus pela minha casa. Mas o desejo que há no meu coração, Senhor, não é isso que eu quero. Não é o que eu mais quero. Meu desejo é um dia estar na tua presença. Meu desejo é um dia poder te ver. É o que eu falei para a irmã Lourdes. É o que eu falei para o Betinho lá de Caxias, que perdeu a sua mãe. É o que eu falei com o Denis, que perdeu a sua mãe também. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que perdem pessoas. Falei isso para Renata. Eu falei, Renata, não, minha mãe voltou para o Senhor. Eu falei assim, eu acho que vocês não têm dimensão. É porque a gente sofre enquanto homem. Mas é porque a gente não consegue dimensionar. O que um santo e lavado remido do Senhor está experimentando depois da morte. Está diante de Jesus Cristo, meu irmão. Você tem noção do que... Eu não tenho. A gente louva, a gente adora, a gente agradece, mas a ter a certeza de que alguém nossa família, que a gente ama, partiu para o Senhor, Cristo crucificado. Esse é o teu valor. É isso que tu vale. Entende isso, irmão? Cristianismo é amar a morte do Senhor. Jesus Cristo não me chamou para ser alegre, meu irmão, me desculpa. Jesus Cristo, quando chamou os apóstolos, ele diz assim: olha, venham até mim, vou fazer vocês pescadores de homens. Olha, vocês serão enviados como ovelhas mudas ao matadouro. Vocês serão perseguidos, vos colocarão diante de imperadores e de Césares. Vocês morrerão por amor a mim. Que loucura! Que loucura! Jesus não chamou os seus apóstolos para se darem bem. Jesus chamou os seus apóstolos e, em suma, a proposta era: ei, irmão, me segue. E aí você pergunta assim: para quê? Vamos ali morrer. Eu estou te chamando para morrer. Foi isso que o pastor Fernando falou aqui na quinta-feira. Um pastor não deve preparar a sua igreja para viver bem. Sabe, eu não quero ser coach, irmão. Está na moda isso. Eu quero ser coach, meu irmão. Eu preciso estar tranquilo no dia em que eu for oferecer e entregar alguém para o Senhor, ali no velório. Claro que eu posso morrer primeiro, mas estar diante talvez de vocês. Tomara que eu vá primeiro, não quero que vocês morram, mas com a consciência, assim: Senhor, eu preguei o teu evangelho, eu preguei a tua palavra, assim, eu dei toda a instrumentação para ele, para poder estar diante de ti. Um verdadeiro pastor, meu irmão, não prepara a sua igreja para viver. Um verdadeiro pastor prepara a sua igreja para morrer. E é isso que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel. Jesus fala: louco, hoje poderão pedir a tua alma. Você está preparado para morrer? Porque essa é uma das minhas missões aqui.
te preparar para morrer, te preparar para estar diante do Senhor. Isso é Evangelho. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá de cima e não nas coisas que são aqui de baixo. Filipenses 3, 20. Nossa cidade não é aqui. Nossa cidade é nos céus. Salmo 73, 25 vai dizer: o que tenho no céu além de ti? A gente precisa tomar um cuidado de que até mesmo o desejo do céu também não seja um desejo egoísta. Eu quero ir para o céu, vou passear na Rua de Ouro, vou nadar em mar de cristal, porque o céu tem muita coisa bonita quando você lê Apocalipse. Mar de cristal, tronos, o arco-íris. Só que o que o salmista está dizendo? Senhor, o que eu tenho no céu além de ti? Tudo bem, é maravilhoso, mas o que há no céu que seja melhor do que a ti? Não é nada. Pouco me importa se a rua é de ouro ou se é de saibro. Isso pouco me importa, meu irmão. Isso pouco me importa se o mar é de cristal ou é de Nescau. Pouco me importa, meu irmão. Porque o que torna especial o céu é a presença de Deus lá. O que tenho eu no céu além de ti? E o que há na terra que eu possa desejar além de ti? Isso é Evangelho. 1 João, já vou terminar. 1 João capítulo 3, versículo 2, versículo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que dia glorioso, irmão. Ver Jesus como Ele é. A gente prega Jesus, a gente não consegue ter noção, né? De como Ele nem era e nem depois do corpo glorificado. Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, assim como Ele é puro. O que purifica a vida do cristão? O que purifica a vida do cristão? É o desejo de não pecar? É jejum? É monte? É estar aqui na consagração? Não, não é. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Lembra que eu falei? Não é jejum, não é santificar, não é pensar em mim, não, eu preciso me consagrar. Não, irmão, é viver assim: Senhor, quero te louvar. É só pensar em Deus. A vida do cristão não é movida pelo desejo de não pecar, é movida pelo desejo de agradar a Deus. Eu não estou preocupado com o que é pecado, com o que não é pecado. Minha preocupação é em alegrar o coração do Senhor. Entende? Em agradar a Deus. Não é pensar, não, eu preciso me consagrar. Não, eu preciso buscar a Deus para ser mais usado na pregação. Não estou interessado nisso não, irmão. Porque me consagrar para ser mais usado na pregação, ainda que esteja trabalhando por Deus, eu estou pensando em mim. Que eu quero ser, e Jesus falou assim: não, você não tem que ser nada. Você tem que se negar. Você tem que deixar de ser. A tua preocupação tem que se negar. Só me agradar, amar a minha cruz, desejar morrer e ser feliz face à morte por amor de mim. Esse é o desejo. Salmo 63, e eu fecho com esse texto. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. E por isso os meus lábios Te louvam. E assim cumpre-me bem dizer-Te, enquanto eu viver, em Teu nome eu levanto as minhas mãos. E assim cumpre, é essa que é a questão. E assim cumpre, e assim se resume a minha vida: Te louvar enquanto eu viver, falar bem do Senhor, seja no meu trabalho, sabe? Vamos repensar nossas prioridades, irmão. Não é ser bem sucedido,
É minha cultura. Não, irmão. É ser filho de Deus, irmão. É ser lavado e remido pelo Senhor. É ser grato pela sua cruz. É ser feliz em poder pegar a nossa cruz a cada dia e seguir o Senhor Jesus. Aí Jesus vai dizer: quer me seguir? Me segue. Para onde que ele foi? Foi morrer. Para onde que ele foi? Foi para o Calvário. Não, Jesus, eu vou te seguir. Para onde o Senhor está indo? Eu abri o caminho, é para morrer. Me segue. Me segue. Porque o meu caminho foi até a morte. Me segue. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Seja fiel a Ele até a morte. Seja fiel até a morte. Há uma coroa de vida para nós. Sabe, há uma coroa de vida para nós. E se não tiver coroa, também estou nem aí. Se tiver coroa, tiver diadema, tiver galardão, Deus está lá. Nosso Jesus Cristo está lá. E nós estaremos diante dele para todo sempre. Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga.